Uma noite escura e chuvosa. Em uma noite escura e chuvosa, Paulo estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Na rua tinha alguns postes de luz que estavam apagados, outros piscando. Enfim, ele caminhou pela rua vazia, com seus pensamentos em sua namorada e nos problemas que eles estavam enfrentando. Quando de repente ele viu uma luz brilhante no céu noturno. Ele olhou para cima e viu uma nave alienígena que estava pairando sobre ele. Paulo sabia muito bem o que era uma nave alienígena. Ele gostava do tema, pesquisou várias vezes, viu vários programas. Ele tinha uma noção do que era aquilo. Mesmo assim, Paulo ficou aterrorizado. Não sabia o que fazer, mas também não conseguia se mover. Ele sentiu uma força invisível puxando em direção à nave, como se estivesse sendo sugado para o interior dela. Ele tentou resistir, mas não conseguiu. Dentro da nave, Paulo foi submetido a uma série de testes médicos e psicológicos pelos alienígenas. Eles queriam saber tudo sobre a Terra, sobre a vida, sobre o dia a dia de Paulo, o que ele fazia, como fazia e como eram os seres humanos. Paulo tentou conversar com eles, mas descobriu que eles não conseguiam entender sua língua e que a comunicação era 100% telepática. Ele, sem entender como estava falando com os aliens, sem precisar pronunciar nenhuma palavra. Mesmo assim, disse tudo o que sabia, sem questionar. Enquanto estava na nave, Paulo notou que haviam outros seres humanos com ele. Eles pareciam estar em estado de transe, como se estivessem hipnotizados. Paulo tentou falar com eles, mas eles não responderam. Ele se perguntou o que havia acontecido com eles e se eles estavam bem. E o porquê ele mesmo não estava nesse estado de transe. Enfim, finalmente os alienígenas voltaram e decidiram devolver Paulo à Terra. Eles o colocaram de volta no mesmo lugar de onde haviam encontrado, sem se preocupar se ele estava seguro ou não. Quando Paulo acordou, ele não conseguia se lembrar de nenhum detalhe, além do brilho da nave e dos testes que ele havia passado. Paulo entrou em contato com várias pessoas, com alguns programas, enfim. Paulo tentou contar a sua história para outras pessoas, mas ninguém acreditou nele. Ele foi visto como um louco ou um mentiroso. Ele ficou sozinho e confuso, sem saber o que realmente havia acontecido com ele. Anos depois, Paulo descobriu que sua experiência não havia sido a única. Outros seres humanos haviam sido abduzidos por alienígenas e submetidos a testes semelhantes aos que ele foi submetido. Ele se uniu a um grupo de pessoas que haviam passado por experiências semelhantes e encontrou conforto na companhia delas. Mas Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele se sentiu como se tivesse perdido algo dentro de si durante essa experiência e nunca mais conseguiu recuperar. Ele se tornou uma pessoa reclusa e solitária, sempre olhando para o céu noturno em busca de respostas. Que fique a reflexão. E se fosse com você? Essa história não tem um final feliz, como nos filmes. Sempre que uma pessoa é abduzida ou passa por algo semelhante, ela perde algo dentro de si e nunca mais será a mesma.